Alô, meus queridos! Fala, minhas queridas! Olha só, vamos continuar aqui na parte do Código Penal. Desta vez, após introduzido para você a parte de Direito Penal, agora eu preciso entrar com você efetivamente no Código. E doutor, para nós estudarmos o Código, é claro que você precisa de um direcionamento, um entendimento mais ou menos como é que funciona o seu edital aplicado ao Código Penal. Vamos tentar entender isso um pouquinho? Primeiro, ó, o nosso Código Penal, o nosso querido Código Penal, que na verdade não é uma lei, mas um decreto-lei, presta atenção, ele não é uma lei, ele é um decreto-lei. Bacana? Esse decreto-lei, ele foi estabelecido em 1940, doutor. Ele é muito antigo e é por isso que o nosso Código Penal tem uma série de ramificações, uma série de emendas a ele, ok? E didaticamente, nós costumamos dividir, assim como a doutrina, que o seu edital é dividido em parte geral e parte especial. Olha só, o Código Penal, ele é dividido na parte geral e a parte geral diz respeito a condutas mais gerais, ou seja, não trabalha o crime em si. Bacana? Quem trabalha de fato o crime em si, na verdade, é a parte especial. Bacana? Então vamos lá. Parte geral. Nós vamos pegar o artigo 1º até o artigo 31 do Código Penal, que trabalha com iter criminis, e também os artigos 69, 70 e 71. Bacana? Esses três artigos, eles vão trabalhar com concurso de crimes. Bacana? Você só vai estudar quando estiver especificamente previsto no seu edital. Crime continuado, crime formal e crime material. Você encontra nesses três últimos artigos aqui da parte geral. Em seguida, nós entramos na parte especial, que é a parte efetivamente que trabalha os crimes. E aí nós temos os crimes contra a vida, que vai do artigo 121 até o artigo 154. Depois existem os crimes contra o patrimônio, que na verdade os crimes contra a vida não, na verdade os crimes contra a pessoa. Quando a gente vai estudar isso aqui um pouco melhor, né? Crimes contra a pessoa, a gente tem os crimes contra a vida, que é o principal que cai. O nome do título é crimes contra a pessoa. Bacana? Então aqui nos crimes contra a pessoa é isso que você precisa ter em mente aí na prática. Bacana? Em seguida, crimes contra o patrimônio, que vai do artigo 155 até o 183 aí do nosso Código Penal, bastante importante para você. Crimes contra a fé pública, não é todo edital que prevê também, e crimes contra a administração pública. Serão esses 4 títulos que nós vamos estudar em se tratando de Código Penal, bacana? Em se tratando de Direito Penal na parte especial. Eu vou começar com você agora a parte geral e obviamente, vamos literalmente começar pelo começo. Artigo 1º, e doutor, eu já adianto, hein? O artigo 1º cai pra caramba na parte geral em provas, então você tem que estar dominando muito bem ele também. Bacana? Vamos lá? O que nos diz o artigo 1º? Doutor, para o artigo 1º, a literalidade é a seguinte, e depois da literalidade nós vamos extrair um monte de coisa a respeito dela. Quer ver? O artigo 1º fala, não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. É claro que eu dividi os dois aqui para você, tudo bem? Claro que eu dividi aqui para você entender como é que funciona o texto de lei. Então vamos lá. Primeiramente, a lei fala que não há crime sem lei anterior que o defina. Olha só, Pedro, mas e a contravenção? Pois é, o legislador esqueceu da contravenção. Na verdade, você já viu comigo que o objeto de estudo do direito penal, ele é dual, é a infração penal que se divide em duas, crimes e contravenções. Então, na verdade, entenda aqui que não é apenas crime, mas não há crime nem contravenção, bacana, nem contravenção, sem lei anterior que a defina. Olha só, sem lei anterior. Dois princípios que nós vamos ver já já. Aqui nós temos lei, ou seja, somente a lei pode tipificar crimes e cominar penas. Bacana? Somente a lei pode estabelecer crimes e cominar penas. Bacana? E essa lei tem que ser anterior ao acometimento do fato criminoso. Se a lei foi posterior, o fato é atípico, bacana? É isso que você precisa entender. E depois, não há pena. Cuidado, eu também falei com você que, na verdade, as sanções penais não são apenas as penas, mas também engloba as medidas de segurança. Então, não há pena e também medida de segurança, bacana, nem medida de segurança sem prévia cominação legal. Ou seja, deve haver estabelecimento, cominação, entenda o seguinte, cominação tem a ver com o quê? Com estabelecimento, com definição legal, também prevista em lei. Então não há crime nem contravenção sem lei anterior que a defina, lei em sentido formal que nós vamos ver já já o que é, bacana, e não há pena nem medida de segurança sem prévia cominação legal. Bacana? Desse artigo 1º, doutor, eu consigo extrair uma série de princípios que você precisa entender melhor como é que isso funciona. Quer ver?
tira daqui o texto e vamos plotar para você aqui os princípios. Como dito, o artigo 1º do Código Penal, eu consigo extrair o princípio da legalidade, que se divide em 3. A doutrina marcadamente cita que o princípio da legalidade previsto no artigo 1º do nosso querido Código Penal, ele pode se dividir em 3 aspectos. Quais seriam eles? Primeiro, princípio da reserva legal. Ela fala, não há crime sem lei anterior. E esta lei, doutor, é o que nos diz o princípio da reserva legal. A reserva legal vai dizer que apenas lei em sentido formal pode definir crimes. Só que eu só tenho um problema. Aqui, dentre as leis que poderão definir crimes, hoje nosso ordenamento jurídico trabalha basicamente com 3 tipos de lei. Lei complementar, lei ordinária, que é a lei convencional, e a lei delegada. Doutor, a pergunta aqui é, será que essas 3 leis poderão definir fatos como sendo crime? Será que essas 3 leis, elas poderão tipificar condutas como crime? Claro que não. Aqui, entenda que o princípio da reserva legal é somente lei ordinária e lei complementar. Você vai complementar aí. Somente lei ordinária e lei complementar é quem pode tipificar condutas como crime. Então, como o princípio você consegue perceber que é reserva legal, significa que só lei faz isso. Pedro, mas a medida provisória sancionada pelo presidente tem a mesma força da lei. E aí existe esse questionamento, será que essa medida provisória ela tem força para tipificar condutas também? Claro que não. Medida provisória não pode, decreto não pode, doutor, só lei. Por isso que é reserva legal. Só lei em sentido formal, que é a lei ordinária e lei complementar. Bacana? Isso que nos diz o princípio da reserva legal. Princípio da taxatividade. Doutor, o que nos diz o princípio da taxatividade? Presta atenção que isso é importante. Para o princípio da taxatividade, ele vai dizer que o tipo penal, que a figura criminosa, ela tem que ser muito clara. Ela tem que ser clara e objetiva. Entender aquela conduta como crime tem que ser algo claro e também objetivo. Isso você precisa ter em mente, doutor. Então, vamos lá. Se é algo que tem que ser claro e objetivo, não pode haver dúvidas na hora de você saber se determinada conduta é crime ou não. E para esclarecer isso de uma maneira um pouco melhor, vem o judiciário e vem também a doutrina trazendo alguns comportamentos. Eu vou te dar um exemplo. Quando você pega o crime de furto, você encontra lá o núcleo do tipo subtrair, coisa alheia móvel. Bacana. Se é subtrair, Pedro, o que significa subtrair? Os juízes, que é a jurisprudência e também a doutrina, vai explicar que subtrair é tomar à força. Bacana? Sem a pessoa saber. Ah, lembra, no furto não tem violência e grave ameaça. Tudo bem? Você toma sem a pessoa saber, sem o consentimento da pessoa. Isso é subtrair. É diferente do verbo obter. Obter, a pessoa muitas vezes entrega o bem para você mediante o emprego de uma fraude. Então, ser taxativo significa ser claro e objetivo. Basicamente é isso que vai nos dizer o princípio da taxatividade. E o princípio da anterioridade de lei? Porra, isso aqui é simples, né? A lei tem que ser anterior ao cometimento da determinada conduta. Essa conduta, se ela for posterior, olha só, foi sancionada uma lei e essa lei posteriormente é considerada crime, se esse fato foi praticado antes da lei, não há que se falar em cometimento de crime. Imagine, amanhã será sancionada uma lei que é proibido comer chocolate no Brasil. Por quê? Porra, o brasileiro tá muito obeso. Bacana? Hoje eu como chocolate. A pergunta é, eu cometo crime? Claro que não, a lei não foi sancionada ainda. Princípio da anterioridade de lei. Bacana? Isto vale tanto para o preceito primário, diga-se o caput do artigo, a cabeça do artigo, quanto para a pena. A pena também precisa estar estabelecida e ela é chamada de preceito secundário. Preceito primário, a conduta criminosa. Preceito secundário, a pena aplicada no caso concreto. Bacana? Então anote esses 3 subprincípios que são derivados do artigo 1º e vamos entrar no segundo tópico do nosso edital, que é a lei penal no tempo. Doutor, temos muita coisa para falar aqui. E já para começar, eu já vos adianto. A lei penal no tempo você encontra nos artigos 2º, 3º e 4º do nosso querido Código Penal. São artigos muito importantes para nós aqui na prova. Bacana? Vamos lá. Para nós introduzirmos, antes de nós irmos para os artigos respectivamente, eu preciso trazer para você uma ideia do que vem a ser a atividade de lei. Olha só, lei penal no tempo trabalha com a ideia de entender se em determinado caso concreto eu aplico ou não aplico
a lei penal. Basicamente é isso que a questão ela vai te perguntar em se tratando de prova de concurso público. Bacana? Então, atividade de lei. Para você entender, imagina o seguinte, eu coloquei para você uma linha do tempo aqui. Quando uma lei ela é sancionada, doutor, a partir do momento em que uma lei é sancionada, ela começa a produzir os seus efeitos. Pedro, mas eu já vi lei que ela foi sancionada, mas ela fala assim, ó, os efeitos somente se darão 90 dias após a publicação da lei. De fato, o nome disso é vacatio legis. Bacana? Vacatio legis. É o período em que a lei está sancionada, mas ainda não possui efeito. Bacana? E aí, o que você diria nesse caso? Imagina que a lei começou a surtir efeitos aqui, ó. Olha só que interessante. Se a lei começou a surtir efeito aqui, você vai dizer que esta lei ela foi sancionada a partir desse primeiro tracejado vermelho que eu coloquei para você no quadro. A partir daqui, há que se falar naquilo que nós chamamos de atividade de lei. Pedro, então o que é atividade de lei? É o momento em que a lei já está sancionada e com seus respectivos efeitos. Isto é a regra que a gente tem, portanto a lei está vigente, a lei já está sendo abarcada no dia a dia das pessoas. Agora, existem hipóteses em que a lei, ainda que não esteja com efeitos, ela atinge momento passado ou momento futuro. Pedro, como assim eu não entendi? A atividade da lei é a regra, mas existe aquilo que nós chamamos de extra-atividade de lei. E o que são extra-atividades de lei? Na verdade, a extra-atividade é gênero, que se divide em dois subtipos. Existe a ultra-atividade de lei, que é nada mais do que aquele momento em que a lei atinge um fato no futuro, e existe também a retroatividade de lei. A retroatividade de lei é quando a lei alcança um fato passado. Vou te dar um exemplo muito clássico que as bancas elas podem estabelecer aqui para você. Vamos lá? Imagine a seguinte situação hipotética, doutor. Quando a gente trabalha com essa questão de novatio legis in melius, impégios, que já nós vamos ver, imagine a seguinte situação. Uma lei nova, uma novatio legis, uma lei nova, uma novatio legis, ela estabelece dois tipos de pena. Imagina que a pena antiga, eu vou colocar assim para você, ó. Imagina que a pena antiga de um crime seja de 2 a 4 anos. Bacana. Vem uma lei nova e estabelece, presta atenção, estabelece o intervalo de 5 a 10 anos para a mesma conduta. Vamos lá? De 5 a 10 anos para a mesma conduta. Imaginemos uma segunda lei que, ao invés de piorar essa condição, ela melhora. Ela coloca de 1 a 3 anos. A pergunta aqui é, presta atenção, vamos com calma. A lei antiga, a lei em vigência aqui na regra, ela estabelecia de 2 a 4 anos como pena de reclusão. Agora, vem uma lei nova, perceba esse tracejado novo, ok? Essa lei nova, uma diz de 5 a 10 e a outra diz de 1 a 3. A partir daqui para frente, você concorda comigo? Vai começar a valer a lei nova, sim ou não? Sim. A pergunta é, se o cara praticou o crime aqui na vigência da lei antiga, o questionamento será o seguinte, eu aplico essa lei nova nessa pessoa anteriormente, na conduta dessa pessoa anteriormente praticada? Depende, doutor. Perceba, se essa lei ela é pior para a condição do cara, nós vamos ver que ela não será aplicada. Ou seja, ela só vai ter vigência a partir da sua publicação. Agora, não sei se você percebeu, essa segunda lei aqui de baixo, ela é mais benéfica para o cara. Imagina que o cara tenha sido condenado aqui a 4 anos e veio uma lei nova e falou o seguinte, cara, a pena máxima para conduta é de 3 anos. A pergunta é, esta lei, ela retroage para atingir o cara? Ou seja, ela vai ter efeitos para o passado? Vai. Essa daqui é plenamente aplicada. Pedro, por que eu aplico uma norma que é mais benéfica e não aplico uma norma que é maléfica para o cara? Doutor, justamente porque, adivinha, a lei penal, ela beneficia o réu. Hoje, sempre que a lei for mais benéfica para o réu, a lei nova, ela será aplicada no caso concreto, diferente daquilo que a gente entende como sendo lei mais benéfica. Desculpa, a lei mais maléfica para o cara. Então, uma lei que é pior não atinge fatos passados, ela não retroage. Enquanto leis mais benéficas, estas sim retroagem. Portanto, perceba, extra-atividade de lei é gênero, cujas espécies são duas. Retroatividade de lei ou ultraatividade de lei. A lei pode retroagir ou ela pode ultraagir. Pedro, eu não sei se eu entendi isso muito bem. Vem comigo que aqui vai ficar muito mais claro para você essa conduta aqui. Quer ver só? Novatio legis, doutor. Quando a gente trabalha com novatio legis, estamos diante de uma lei
nova. Bacana? Esta lei nova, quando ela for uma novatio legis in melius, você vai lembrar desse M aqui, ó, e vai falar que in melius ela melhora a condição do cara. Então vamos lá. Pedro, como assim ela melhora a condição do cara? Vou colocar para você uma linha do tempo aqui para a gente ficar um pouco mais claro. Imagine que em determinada situação, em um determinado contexto fático, uma lei estabeleça um intervalo de pena aqui de 5 a 10 e depois a lei nova passa a prever de 3 a 6 anos. Você concorda que esse sancionamento aqui da lei nova ela é mais benéfica para o cara? Você concorda comigo? Se ela é mais benéfica, essa lei vai chamar novatio legis in melius. Ela melhora a condição de uma lei antiga para o réu. Aí a pergunta é, Pedro, essa lei nova que tem uma pena reduzida, uma pena menor, ela se aplica à conduta que foi praticada antes do seu sancionamento? Ou seja, ela retroage? Sim, ela retroage. Então a norma chamada novatio legis in melius, ela retroage. Pedro, por que ela retroage? Porque ela é mais benéfica para o réu. Bacana? Então isso é novatio legis in melius. Pedro, e a novatio legis in pejus, ou peius, como alguns chamam? Pois é, na novatio legis in pejus, doutor, existe uma segunda condição. Olha só, se por um lado antigamente era de 5 a 10, aqui ela passou a ser de 10 a 20 anos a pena. A pergunta é, essa nova lei, ela piorou, não piorou? Olha pejus. Lembra assim, ela piorou a condição do cara. Doutor, se ela piorou a condição, ela vai retroagir a conduta antiga? Eu vou ter que aumentar a pena desse cara? Claro que não. Você vai dizer que esta não retroage. Bacana? Não retroage. É isso que você precisa ter em mente na hora que a gente fala de novatio legis in melius e novatio legis in pejus. Bacana? E existe também a novatio legis incriminadora. Pedro, o que é a novatio legis incriminadora? Nada mais é do que uma lei nova que tipifica uma conduta como crime. Nós tivemos recentemente no nosso Código Penal a inserção lá no capítulo de crimes contra a dignidade sexual de uma figura típica chamada de inoportunação sexual. Quando a gente trabalha com essa pessoa, por exemplo, que ele é inoportuno sexualmente, justamente por causa daquelas condutas que existia em se tratando de transporte coletivo de passageiros em São Paulo. Doutor, essa lei ela foi criada para quê, Pedro? Essa lei basicamente ela foi criada para tipificar como sendo conduta criminosa a pessoa que fica roçando ali na outra. Bacana? Então uma novatio legis incriminadora. Percebeu? Nesta situação, quando você acaba atrapalhando a outra, você é muito inconveniente em se tratando dessa situação para satisfazer lascívia própria, pronto, isso é uma novatio legis incriminadora. É uma tipificação nova de um crime. Bacana? Tranquilo? É isso que você tem que lembrar em se tratando da novatio legis in pejus. Bacana? Existe também a abolitio criminis. Então aqui eu matei com você a introdução à lei penal no tempo. E agora nós vamos ver os respectivos artigos. Olha só, o artigo 2º, ele vai trabalhar uma coisa que nós chamamos de abolitio criminis, doutor. O que é abolitio criminis? Ao contrário da novatio legis incriminadora, nada mais é do que a extinção de uma figura típica. Exemplo, crime de adultério. Doutor, no início dos anos 2000, o crime de adultério ele foi abolido do nosso ordenamento jurídico. E essa abolição é chamada juridicamente de abolitio criminis. A figura deixa de ser crime. Bacana? Olha que interessante. Se você pegar uma linha do tempo e for esboçar isso aqui, imagina que determinada conduta antes da abolitio criminis é típica, e depois ela não é mais típica. A pergunta é, a abolição dessa figura, imagina que tem uma pessoa cumprindo pena aqui, ó. Imagina, a partir do sancionamento dessa lei, será que essa pessoa tem que continuar a terminar a sua pena? Claro que não, porque a abolitio criminis ela é mais benéfica para o cara. Ela vai fazer com que o cara não precise mais cumprir pena. Portanto, você vai dizer que ela cessa os efeitos penais. A abolitio criminis, ela cessa tanto o efeito de uma condenação quanto um processo em andamento. Pedro, como assim? Eu estou respondendo por um crime. Imagina, eu estou em processo, em fase recursal. Determina-se, é sancionado pelo Congresso Nacional junto com o Presidente da República, uma abolitio crime, falando que aquela conduta não é mais crime. Eu pergunto, eu preciso terminar esse processo? Claro que não. Você terá, na verdade, o processo ele vai ser finalizado justamente por uma sentença judicial. Bacana? Ali vai ser tudo finalizado e o juiz ele vai determinar a cessação do processo. Agora, permanecem os efeitos civis. Doutor, uma coisa é a abolitio criminis, outra coisa é o prejuízo que você produziu na vítima. Bacana? Os efeitos civis
permanecem, mas aqui a abolício criminis ela somente atingirá a esfera penal. Pedro, então se eu estiver cumprindo uma pena, imagina, eu fui condenado a 5 anos e eu já cumpri 3, de repente sanciona-se a abolição da figura típica que eu respondi. Nesse caso, eu tenho que ser livre, eu tenho que ser liberto imediatamente? Exatamente isso. É isso que diz a abolício criminis. Ela cessa todos os efeitos penais, seja os efeitos processuais, seja os efeitos de execução de pena. Bacana? Parágrafo único ele vai trabalhar a respeito da retroatividade. Lembra que eu falei para você? A lei ela não poderá retroagir, salvo em benefício do réu, salvo para beneficiar o réu. É aquilo que eu citei para você como exemplo clássico, a novatio legis in melius. Se ela beneficia o cara, ela retroage. Do contrário, não. Bacana? Pedro, mas você não me deu um exemplo de ultraatividade de lei. Doutor, claro que eu dei. Quer ver? Olha só. O cara praticou um crime na vigência da Lei A, que tipifica uma pena de 5 a 10 anos. Só que em determinado momento, nasce a lei ela é modificada, na verdade, né? E altera a pena para 10 a 20. Toda conduta que for praticada sobre a vigência da lei nova terá que ter uma pena entre 10 e 20 anos. Agora, a pergunta é, beleza, então qual lei que eu vou aplicar nesse cara? Continua sendo aplicada a lei antiga. Isso é ultraatividade de lei, apesar de já haver o quê? Uma lei mais grave em vigência. Deu para entender? Pedro, mas por que isso? Porque nós vamos ver que considera-se praticado o crime no momento da ação e da omissão, ou seja, no momento da vigência da lei antiga. Bacana? Vamos falar então um pouquinho agora do artigo 3º, lei excepcional e lei temporária. Pedro, o que vem a ser a tal da lei excepcional? Doutor, lei excepcional é uma lei criada em situações excepcionais, em excepcionalidades. Você pode me dar um exemplo, Pedro? Posso. Um exemplo clássico de lei excepcional, doutor, nada mais é do que a lei, aqui vou dar um exemplo para você, aqui em Maringá. Só que é claro, não se aplica na esfera criminal, até porque só a União pode legislar privativamente sobre tipificação de condutas. Mas imagine, imagina que o Brasil esteja com uma crise de dengue. As pessoas elas estão o quê? Deixando água parada em casa. E de repente uma lei tipifica como crime uma lei excepcional enquanto houver o quê? Enquanto houver níveis altos de dengue. Então ela não tem prazo certo. Percebeu? Ela dura enquanto durar a excepcionalidade. É sancionada uma lei que diz, ó, manter água parada em casa é crime. Pronto. Aí esta lei é excepcional. Esta lei, perceba que ela não tem prazo certo. Ela não possui prazo de validade. Bacana? Ela não possui prazo e ela dura enquanto durar a excepcionalidade. Pedro, e uma lei temporária, como é que ela funciona? Doutor, a lei temporária, ela tem prazo certo para nascer e prazo certo para morrer. Essa é a diferença. Um exemplo clássico é a lei de Piracema. Doutor, quando você trabalha com a lei da Piracema, você não pode, por exemplo, pescar em determinados períodos do ano. E ele estabelece a partir do mês tal até o mês tal. Pronto. A partir daquele interregno, se você pratica o crime ali, essa conduta é tipificada como crime. Então isso vem a ser a lei excepcional e a lei temporária. E aí, o que eu tenho que trabalhar com você? Um exemplo. Se o cara, imagina que o período de excepcionalidade foi isso aqui, ó, ou de temporariedade da lei foi esse. Imagina, aqui nós temos 1 do 1, e aqui nós temos 31 do 12. Imagina que nesse interregno em azul que eu coloquei aqui para você, é o período em que dura uma excepcionalidade ou até mesmo uma lei temporária. Se o indivíduo pratica uma conduta aqui na vigência da lei excepcional temporária, a pergunta é, beleza, Pedro, ele praticou o crime aqui, mas depois deixou de ser crime porque cessou-se a excepcionalidade ou a temporariedade. A pergunta que é, ele tem que responder por esse crime? Se já cessou os efeitos da lei? Tem, doutor. É uma exceção à regra. Nesse caso, você vai dizer que a lei, tanto a excepcional quanto a temporária, elas são ultra-ativas. Bacana? Ainda que o cara tenha praticado o crime na vigência e a lei cessou seus efeitos até em outro momento, ele responderá porque no momento que ele praticou essa conduta, era tipificada como crime, ok? É uma exceção à regra que nós temos em se tratando de lei excepcional e de lei temporária. Bacana? Tranquilão? São ultra-ativas. E por fim, tempo do crime. Doutor, considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, independentemente do momento do resultado do crime. Pedro, eu não entendi.
Quando o Código Penal fala que considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ele adotou expressamente a teoria da atividade, doutor. Ou seja, para tempo do crime, a teoria utilizada é a teoria da atividade. Esse que é o legal você lembrar. Então a teoria da atividade vai dizer, considera-se praticado o crime no momento da ação e da omissão, independentemente do momento do resultado. Eu vou te dar um exemplo mais prático aqui, ó. Imagine a seguinte linha do tempo. Aqui quando cai, sempre cai com menores. Imagina Pedro, com 17 anos, desfere uma facada em julho. Bacana? Pedro, com 17 anos, desfere uma facada em julho, o qual é atingido e vai para o hospital. Só que isso é na véspera do aniversário do Pedro, que tem 17 anos. Quando Pedro atinge 18 anos no outro dia, o Júlio que foi esfaqueado morreu no outro dia. Bacana? Então imagina, aqui nós temos Júlio, foi esfaqueado e ele foi levado para o hospital, só que ele faleceu quando eu já tinha 18 anos. A pergunta aqui é, eu respondo pelo crime, por exemplo, de latrocínio ou de homicídio? Doutor, não. Por quê? Pedro, o crime se consumou quando eu já tinha 18, mas você cometeu a ação e a omissão quando você tinha 17. Considera-se praticado o crime no momento da ação e da omissão. Ou seja, você responde por ato infracional análogo a latrocínio ou a homicídio. Pedro, mas ele se consumou quando eu já tinha 18. Pouco importa. Aqui você vai levar em conta o momento da ação ou da omissão criminosa. Bacana? Então o tempo do crime considera-se praticado no momento da ação e da omissão. Pouco importa quando ocorrerá esse resultado. Bacana? Show de bola! É isso que a gente tinha que falar em relação à lei penal no tempo e também tempo do crime, que é um dos pontos mais importantes. Doutor, minha recomendação, pega o materialzinho, porque eu destrinchei isso para você lá no seu material para facilitar muito a sua vida. Coloquei vários exemplozinhos para você entender um pouco melhor tudo isso que a gente acabou esboçando aqui para você no quadro. Espero que tenha ficado claro. Leitura do material e estudo dirigido para você conseguir gabaritar as questões acerca de lei penal no tempo.